Amados, existe uma frase que ressoa nas profundezas da alma humana como um chamado antigo, quase esquecido, mas que nunca deixou de pulsar silenciosamente no interior de cada ser. Uma frase que atravessou gerações, culturas e séculos, aguardando o momento exato em que a humanidade estivesse madura o suficiente para compreender o seu verdadeiro alcance. Esse momento é agora. E a frase é esta: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Durante muito tempo, essas palavras foram repetidas como um ensinamento religioso, um versículo sagrado a ser memorizado e recitado. Mas a verdade contida nelas vai muito além de qualquer interpretação limitada. Ela carrega em si uma promessa cósmica, um contrato entre a alma encarnada e a sua origem luminosa. Para compreendê-la em toda a sua profundidade, é preciso primeiro entender onde estamos, como chegamos aqui, e qual é o destino que nos aguarda. O planeta Terra não é um acidente do universo. Ele foi concebido com um propósito grandioso, dentro de um projeto que contempla a evolução das almas em um ambiente de dualidade. Nesse tipo de escola, a alma aprende através do contraste. Ela experimenta o frio para reconhecer o calor. Vivencia o medo para valorizar a coragem. Atravessa a dor para compreender a cura. Cada experiência, por mais intensa que pareça, serve como um degrau na escalada da consciência. Cada escolha feita dentro das polaridades deixa um ensinamento indelével na memória da alma, moldando-a, expandindo-a, preparando-a para níveis mais elevados de existência. Esse era o plano original, e ele funcionava com perfeição. As almas encarnadas neste planeta faziam o seu aprendizado de forma natural, como estudantes numa escola bem estruturada. Havia desafios, mas havia também clareza quanto ao propósito. Havia sofrimento, mas havia também a compreensão de que o sofrimento era parte do processo, não o destino final. E tudo caminhava dentro do ritmo certo, no compasso estabelecido pela sabedoria do Criador. No entanto, em algum momento dessa longa jornada, a escola sofreu uma interferência que não estava no projeto inicial. Entidades provenientes de outros quadrantes do universo, endurecidas por séculos de práticas distorcidas, afastadas da luz, pela própria escolha de suas condutas, acabaram por se instalar neste sistema. Eram seres que haviam perdido a conexão com o amor genuíno, com a compaixão e com a unidade. Movidos pelo desejo de domínio e pela sede de recursos, encontraram na Terra um ambiente propício e numa humanidade pacata uma oportunidade de exploração. Foi assim que se iniciou um longo ciclo de manipulação e controle. A raça humana, por natureza emotiva, sensível e aberta ao amor, foi submetida a estruturas de dominação que iam muito além do físico. O controle se dava através das crenças, dos medos, das ilusões coletivas construídas ao longo de milênios. A humanidade passou a viver esquecida de sua verdadeira natureza, acreditando que era pequena, limitada, dependente de forças externas para sobreviver e existir. E, no entanto, o Criador nunca abandonou esta escola. O comando do alto sempre manteve o olhar atento sobre tudo o que aqui se desenrolava. Havia uma sabedoria maior atuando por trás de cada circunstância, transformando mesmo as situações mais sombrias em oportunidades de aprendizado. Pois até a escuridão serve à luz quando é compreendida em sua essência. Até o erro serve à evolução quando é reconhecido com honestidade e coragem. Nesse contexto, há 2000 anos, algo extraordinário aconteceu. O próprio governador galáctico desta região do universo, o Cristo cósmico, escolheu encarnar como
um ser humano comum entre os demais. Não veio com exércitos, não veio com poder visível aos olhos do mundo. Veio com o coração aberto, com palavras simples, com uma presença que transformava tudo ao redor. E entre as muitas mensagens que deixou gravadas na memória coletiva da humanidade, havia um anúncio que poucos souberam interpretar plenamente na época. O anúncio do fim de um ciclo e do início de uma era completamente nova. Ele disse que os mansos herdariam a nova terra, que o amor e a compaixão seriam os critérios para a passagem a um mundo renovado, que haveria uma separação, como a do joio e do trigo, entre aqueles que estavam prontos e aqueles que ainda precisavam continuar aprendendo em outros ambientes. E disse também: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa frase agora começa a revelar o seu verdadeiro peso. Porque a libertação da qual ela fala não é uma libertação simbólica, poética ou apenas espiritual no sentido abstrato. É uma libertação real, concreta, que passa necessariamente pelo conhecimento. Ninguém se liberta daquilo que não consegue ver. Ninguém rompe uma corrente que não sabe que existe. A primeira e mais essencial etapa da ascensão é justamente essa. Enxergar a verdade de onde se está, de onde se veio e do que foi construído ao redor. Muitos seres humanos, ao longo de gerações, criaram com os seus dominadores uma relação de dependência tão profunda que se tornou quase invisível. Assim como acontece com qualquer vínculo de longa duração baseado no controle, surge uma estranha familiaridade entre o controlado e o controlador. Uma simbiose que se disfarça de normalidade, uma âncora que se apresenta como proteção. E essa ligação só se dissolve quando a alma, em algum momento de clareza, decide olhar nos olhos da verdade sem desviar o olhar. Esse momento está chegando para uma parcela significativa da humanidade. 1/3 dos seres encarnados neste planeta já assimilou o suficiente para dar o passo da ascensão. Isso não significa perfeição? Significa prontidão? Significa que essas almas já viveram o necessário dentro das polaridades, já sentiram tanto o frio quanto o calor, já foram tanto vítimas quanto algoz, já compreenderam o suficiente para não precisar repetir as mesmas experiências indefinidamente. E agora estão despertos, atentos, reconhecendo em si mesmos um poder que nunca lhes pertenceu por mérito externo, mas que sempre foi inerente à sua natureza. A tomada de consciência não acontece em etapas lentas para quem está verdadeiramente pronto. Ela vem como um sopro, como uma onda de reconhecimento que inunda o interior e não deixa mais espaço para a ilusão. E com ela vem a recusa silenciosa, mas firme, de continuar aceitando o que não serve mais. A recusa de se submeter ao medo, à manipulação, ao controle. A recusa de viver pequeno quando a alma sabe que é grande. Esta é a virada de ciclo que os olhos atentos podem observar ao redor. O caos que se manifesta no mundo visível não é o fim, mas a transformação. É a poeira levantada por tudo aquilo que está sendo desmantelado para dar lugar ao novo. E quando essa poeira baixar, o que se verá não será um mundo destruído, mas uma nova paisagem, mais luminosa, mais justa, mais alinhada com a verdade da alma. Siga a poeira. Tenha paciência com o processo. Confie na sabedoria que está por trás de cada aparente turbulência. Porque quando ela baixar, você verá, bem diante dos seus olhos, a nova terra emergindo. E reconhecerá nela o reflexo daquilo que sempre existiu dentro de você. A luz, o amor, a verdade que liberta.